Tenho 35 anos, sou casado há quase 8 e moro com minha esposa em um condomínio relativamente antigo, daqueles em que todo mundo se conhece de vista, mas quase ninguém realmente conversa. Eu trabalho fora o dia inteiro, saio cedo e volto no fim da tarde. Minha esposa trabalha de casa como freelancer, então acaba lidando muito mais com vizinhos, entregadores, barulhos do prédio e essas pequenas coisas do cotidiano que a gente nem percebe quando passa o dia fora. Ela sempre foi do tipo prestativa demais. Daquelas pessoas que dizem tudo bem mesmo quando claramente não está tudo bem, só para evitar conflito. Eu já comentei isso algumas vezes, mas nunca passou de conversa leve. Nunca achei que isso pudesse virar um problema sério. A vizinha em questão mora no mesmo andar que a gente, 2 portas depois. Mulher de uns 50 e poucos anos, sempre de cara fechada, sempre reclamando de algo, lixo fora do horário, bicicleta no corredor, barulho de passos depois das 10. Nada muito fora do normal, mas havia nela uma necessidade estranha de mandar nos outros. De agir como se fosse dona do prédio. Segundo ela, o condomínio estava largado, porque a administradora oficial quase não aparecia e o síndico era incompetente. Isso tudo eu só fui saber depois, porque minha esposa ouvia esses desabafos no elevador, no corredor, enquanto eu não estava. Algumas semanas antes de tudo acontecer, minha esposa comentou casualmente no jantar: a dona Marta disse que está ajudando a organizar umas coisas do prédio, porque ninguém faz nada. Perguntei se ela era síndica. Não. Mas ela falou que está cuidando temporariamente. Achei estranho, mas confesso que não dei muita importância. Condomínio sempre tem gente que gosta de aparecer. Com o tempo, comecei a notar minha esposa mais cansada. Ombros tensos, silêncio fora do normal. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela respondia: é só trabalho. Até o dia em que cheguei em casa e encontrei ela sentada no sofá, com uma bolsa de água quente nas costas. O apartamento estava com aquele cheiro de poeira velha, típico de lugar fechado há anos. Perguntei o que tinha acontecido. Ela hesitou. Olhou para o chão. Depois disse: hoje teve um trabalho comunitário no prédio. Aquilo me soou errado imediatamente. Nunca houve trabalho comunitário obrigatório ali. Perguntei quem organizou. Ela respirou fundo antes de responder: a dona Marta. Ela disse que agora é responsabilidade de todos. Foi nesse momento que algo não encaixou. Minha esposa nunca se envolveria em algo assim por vontade própria, ainda mais sozinha, no meio do dia, enquanto eu estava fora. Antes que eu conseguisse fazer mais perguntas, ela completou, quase num sussurro. Ela disse que, se eu não ajudasse, poderia dar problema com o condomínio. E ali, pela primeira vez, eu senti que tinha algo muito errado nessa história, mas ainda não fazia ideia do quanto. Naquela noite, depois que ela me contou por alto, eu tentei não reagir com raiva. Minha esposa já estava visivelmente abalada, e a última coisa que eu queria era fazer ela se sentir ainda mais culpada por ter aceitado. Mas quanto mais detalhes iam surgindo, mais difícil ficava manter a calma. Ela me explicou que a vizinha apareceu pela manhã, sem avisar, batendo na porta com uma pasta na mão. Dentro, segundo ela, havia uma lista impressa com nomes de moradores e tarefas ao lado. Ela falou tudo muito rápido, minha esposa disse. Disse que o porão estava uma vergonha, que tinha móveis velhos de antigos moradores, e que alguém precisava limpar porque a administradora ia passar para fiscalizar. Perguntei se havia algum aviso oficial, e-mail, comunicado no mural. Ela disse que isso estava sendo resolvido internamente. A parte que mais me incomodou foi o tom. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Ela falou assim: todo mundo precisa colaborar. Se alguém se recusar, depois não adianta reclamar de multa. Minha esposa contou que tentou dizer que estava trabalhando, que tinha prazo para entregar, mas a vizinha respondeu: isso não leva o dia inteiro. É pelo bem do prédio. No porão, havia mais 2 pessoas, ambos moradores antigos. Nenhum parecia feliz de estar ali. Um deles chegou a comentar em voz baixa: isso aqui não é serviço nosso. Mas ninguém confrontou a vizinha diretamente. Ela circulava com um bloco de anotações, apontando que ainda faltava fazer, como se realmente tivesse algum tipo de autoridade. Minha esposa acabou ficando mais de 3 horas ali, arrastando móveis pesados, varrendo poeira acumulada há anos, limpando coisas que nem eram do nosso andar. No meio disso, sentiu uma fisgada nas costas, pediu para parar um pouco, e ouviu: todo mundo está cansado, querida.
O que mais doeu nela não foi nem a dor física. Foi a sensação de estar sendo observada, julgada. De sentir que, se reclamasse, viraria edifício do prédio. Enquanto ela me contava tudo isso, eu sentia um misto de raiva e culpa. Raiva da vizinha, mas culpa por não ter percebido antes que algo estava errado. Por ter deixado minha esposa sozinha lidando com uma pessoa claramente manipuladora. Na mesma noite, decidi procurar o contato da administradora oficial. Encontrei o número no contrato do condomínio e mandei uma mensagem simples, perguntando se havia algum mutirão obrigatório de limpeza sendo organizado. A resposta veio no dia seguinte, curta e direta: não. Não há nenhuma atividade desse tipo autorizada. Meu estômago afundou. Perguntei, então, se alguma moradora chamada Marta tinha algum cargo temporário ou autorização para coordenar tarefas. De forma alguma. Mostrei as mensagens para minha esposa. Ela ficou pálida. Então, eu não precisava ter feito nada daquilo. Foi ali que algo quebrou dentro de mim. Não era mais só sobre uma vizinha chata. Era sobre alguém que se passou por autoridade, usou medo e pressão para explorar quem ela achava mais vulnerável. Decidi que no dia seguinte iria falar pessoalmente com a administração, se fosse preciso, com o síndico. Mas antes disso, ainda naquela noite, minha esposa recebeu uma mensagem no grupo do condomínio. Era da dona Marta. Alguns moradores ainda não colaboraram com as tarefas. Espero que todos tenham consciência do que é viver em comunidade. E, logo abaixo, alguém respondeu: quem não ajuda depois não reclama das consequências. Minha esposa leu aquilo em silêncio. Depois desligou o celular e disse: eu não quero mais confusão. Mas também não quero passar por isso de novo. Naquele momento, eu soube que ficar calado não era mais uma opção. Só não imaginava que, ao confrontar aquela mentira, eu acabaria criando um conflito muito maior do que esperava. No dia seguinte, saí para o trabalho mais cedo, mas não fui direto. Passei antes pela administradora do condomínio. Levei comigo as mensagens, os prints do grupo, e anotei tudo que minha esposa tinha me contado. Eu estava tentando ser racional, mas por dentro estava fervendo. A funcionária ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ela soltou um suspiro cansado, como quem já tinha visto esse filme antes. Essa moradora já foi advertida outras vezes. Perguntei advertida por quê? Por se passar por representante do condomínio. Por intimidar vizinhos. Aquilo confirmou o que eu já suspeitava, mas ouvir em voz alta deu outra dimensão à coisa. Ela me explicou que a dona Marta não tinha qualquer autorização, nunca teve, e que organizar tarefas obrigatórias ou ameaçar com multas era uma infração grave. Vamos registrar isso formalmente, ela disse. Mas o ideal é que vocês também conversem com o síndico. À noite, houve uma reunião improvisada no salão de festas. Não era assembleia oficial, mas tinha bastante gente. A dona Marta estava lá, sentada na primeira fila, braços cruzados, expressão de quem já tinha ensaiado a defesa. Quando chegou minha vez de falar, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Minha esposa foi coagida a realizar um trabalho que não era obrigatório, sob ameaça de multa, por alguém que se apresentou como administradora. Ela me interrompeu na hora. Isso é um exagero. Ninguém foi obrigado a nada. Olhei direto para ela. Então por que dizer que haveria consequências para quem não colaborasse? Ela riu, um riso curto, irônico. Isso é viver em comunidade. Foi o síndico quem cortou. Dona Marta, a senhora não tem autorização para coordenar atividades nem aplicar qualquer tipo de pressão. O clima mudou ali. Algumas pessoas começaram a murmurar. Um dos moradores do porão levantou a mão e disse: ela falou sim que poderia dar multa. Outro completou: falou que estava tudo acertado com a administração. Pela primeira vez, a dona Marta perdeu a compostura. Vocês estão distorcendo tudo. A administradora então mostrou os registros de advertências anteriores. Falou em abuso, em suplantação de autoridade, em possíveis medidas legais se aquilo continuasse. Não houve gritos. Não houve cena. Só um silêncio pesado, constrangedor. Alguns dias depois, saiu um comunicado oficial no mural e no grupo do condomínio esclarecendo que nenhuma atividade era obrigatória sem aviso formal, e que qualquer tentativa de intimidação deveria ser denunciada. A dona Marta recebeu uma multa administrativa e uma notificação formal. Não foi expulsa, não pagou caro como em histórias de internet. Mas perdeu algo importante para ela:
o poder informal que exercia. No corredor, ela passou a evitar a gente. Quando nos cruzamos, não disse nada. Alguns vizinhos começaram a cumprimentar minha esposa com mais simpatia. Outros simplesmente ficaram neutros, como se nada tivesse acontecido. Minha esposa melhorou das dores, mas não foi imediato. O que demorou mais foi a sensação de vergonha. Ela ainda comenta, às vezes, eu devia ter dito não. E eu sempre respondo, ela não devia ter feito você se sentir sem escolha. Aprendi que conflitos assim não são sobre grandes vilões ou finais satisfatórios. São sobre pequenas autoridades mal usadas, sobre pessoas que se aproveitam do silêncio dos outros. E sobre o preço de falar, porque, mesmo quando você está certo, o clima nunca volta a ser o mesmo. Hoje, o prédio está mais tranquilo. Mas toda vez que entro no elevador, ainda existe aquele desconforto no ar, como se todo mundo tivesse entendido o que aconteceu. E preferisse não falar muito sobre isso. Talvez esse seja o verdadeiro custo de confrontar alguém. Você resolve o problema, mas perde a ilusão de que todo mundo ao redor é, de fato, razoável.